a gravação nesse momento, tá? Da aula. Minha gente, a orientações geral. Eu estava tentando colocar tudo no AVA ainda hoje, tá? Mas eu estou com um problema terrível de internet, então não consegui. Vou continuar tentando aqui, finalizar todas as aulas do AVA, tudo vai ser colocado hoje, tá? Inclusive, eu estava revendo aqui o lançamento das notas. Eu estava buscando um dos grupos que eu não consegui encontrar o arquivo, que é o grupo 3, que é o grupo da Daiane, Eliane, Kelly, Mariane, Michele. Vocês não postaram no AVA aquele primeiro trabalho, mas eu acredito que vocês tenham mandado por e-mail. Ou não, porque de fato eu não identifiquei o trabalho de vocês. Eu falava sobre aspectos sociológicos, não é? Alguém do grupo? Cadê vocês? Eu acho que a Michelle enviou, não? O e-mail do senhor? Eu acho que a Michelle enviou pelo e-mail. Tá, mas teve confirmação de recebimento? Porque, de fato... Boa noite, professor. Eu enviei, o senhor não recebeu, não? Enviei o vídeo também por e-mail, Não, no mesmo e-mail. O vídeo, sim. Tá? Mas... Michele Nascimento, não é isso? Não, Michele Souza. Michele Souza. Não. Qual o seu e-mail, Michele? Michele Souza Ramos. @gmail.com. Então, o único e-mail que eu tenho seu aqui é o e-mail da resenha. A resenha crítica. E o do vídeo de ética, também tenho esse. Então, vou enviar de novo, professor, mas eu enviei. Se quiser, até eu enviei. Não, tudo bem. Mas eu só pedi porque eu estou registrando, estou colocando no AVA, entendeu? E aí eu quero soltar a nota de todo mundo junto, para depois não ter nenhum tipo de problema, então a gente resolver de uma vez só. Mas o documentário, de fato, eu não recebi. Então, até o último e-mail que eu recebi de você foi dia 22 de novembro. Quando vocês aí uma orientação geral, minha gente, quando vocês mandarem um trabalho, alguma coisa assim, sempre pede uma confirmação de que chegou. Porque aí eu dou um okzinho que chegou e tá tudo bem, certo? Bom, minha gente, então é isso. Grupo Aspectos Históricos, preparados? Como é que vocês querem fazer? Eu não recebi nada hoje, também não identifiquei no meu e-mail. Vocês vão transmitir, vão passar? Sim, não, talvez. Peraí, professor, rapidinho. Tô vendo com a menina aqui se ela enviou. Tá bom. Pega a minha parte inteira. Não precisa. Professor? Oi. Você tem como ver para mim as entregas dos meus trabalhos aí? Se aparece para o senhor confirmar para mim? Tem como confirmar, sim. Tá? Mas eu sempre faço uma validação antes da gente fechar o período, para que a gente não fique ninguém, por acaso algum arquivo perdeu, alguma coisa assim, tá bom? Então fica tranquilo em relação a isso. Mas Tá bom. todos os outros grupos desse primeiro trabalho entregaram, tá? Então, no mais, não tivemos problemas. Os de vídeo de ética também, tá? Shirley Silva de Oliveira? Shirley da Silva Pessoa. Ah, tá. Tá aqui também. Tá. As duas Shirleys enviaram. Mandaram o link. Tá bom, professor. Obrigada. Tá? Então, aguarda aí, tá, gente? Quando vocês conseguirem se organizar, é só me sinalizar.
Tá bom, professor. A menina vai enviar agora para o senhor, pro seu e-mail. Coloquei aí o e-mail para que vocês possam pegar. Professor, acabei de enviar. Tá ok, eu vou pegar, vou abrir aqui. Prontinho, já recebi aqui, tá? Estou abrindo. Beleza, pessoal, podemos começar então? Vou apresentar, vou colocar aqui, e aí quando vocês quiserem é só iniciar a apresentação, tá bom? Pode colocar, professor. Bota no início, professor. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu sou a Rosimar. O tema do nosso trabalho são os aspectos históricos da profissão de enfermagem. Pode passar. O nosso trabalho é composto pela introdução, a metodologia, o desenvolvimento e as considerações finais. Pode passar. Compreender as diretrizes, os princípios, deveres, direitos, fundamentos éticos e profissionais é necessário para que se saiba quais são os acontecimentos que influenciam e determinam a profissão da enfermagem. Então, através da pesquisa que fizemos, podemos observar que os aspectos históricos que envolvem a profissão da enfermagem é de grande importância quando está relacionado ao ambiente acadêmico profissional. Ao decorrer do nosso trabalho, iremos explicar as diretrizes, que são os princípios, deveres, os direitos e os fundamentos éticos e profissionais. Vamos falar um pouco também sobre as leis e os decretos que regulamentam a profissão. É importante termos esse conhecimento para que o enfermeiro possa se tornar um profissional de excelência.
O profissional precisa ter confiança e autonomia para exercer suas atribuições no tratamento de quem está sob seus cuidados. Pesquisamos também sobre alguns marcos históricos que formaram as bases para a enfermagem contemporânea, que são as políticas públicas, que estão relacionadas à saúde, o surgimento do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e como essa evolução histórica tem grande impacto às atividades do profissional de enfermagem nos dias atuais. Pode passar, professor. Nós selecionamos 50 artigos que falavam sobre o tema do nosso trabalho. Desses 50 artigos, nós eliminamos alguns, restando apenas 10 deles. E, através desses 10, nós pudemos obter o conteúdo que está sendo apresentado. Pode passar, professor. Então, a Companhia das Irmãs de Caridade. É inevitável não citarmos a Companhia das Irmãs de Caridade como um marco histórico da profissão de enfermagem. Essa companhia, ela foi fundada na França pelo padre Vicente de Paulo e por Luísa de Marillac, no ano de 1633. Ela foi fundada com o foco de alimentar os pobres, cuidar dos doentes nos hospitais e ir nas casas das pessoas que necessitassem. Essa associação se destacou por ser uma das primeiras a realizar cuidados domiciliares de enfermagem. Ela se preocupava em organizar os hospitais, implantar a higiene no ambiente, individualizando os leitos dos enfermos e fazia todo o gerenciamento de cuidado que era desenvolvido dentro do hospital. Em seguida, cabe destacar também uma grande contribuição para a história da enfermagem, que são as ideias e as diretrizes trazidas por Florence. As bases científicas que foram propostas por Florence teve grande destaque no tratamento de feridos de guerra. Naquela época, o exército britânico ele não permitia a introdução de enfermeiras, devido às condições desumanas constatadas nos locais onde eram cuidados feridos. Então, o ministro Sidney Herbert ele teve conhecimento sobre Florence e ele convocou Florence para atuar junto às tropas de atendimentos e ela formou uma equipe. E Florence, junto com essa equipe, ela reduziu de forma significativa o índice de mortalidade entre os soldados feridos. Ela conseguiu essa redução através da implementação de utensílios para higiene pessoal, a alimentação correta dos pacientes, colocando os pacientes em locais limpos, arejados e iluminados. E ela enfatizava também a importância do repouso. Então, o Dia Internacional da Enfermagem ele é comemorado no dia 12 de maio, no dia do nascimento de Florence, como uma forma de homenageá-la pelo seu grande desempenho. E Florence também ela ficou considerada como a mãe da enfermagem moderna. Eu vou passar a palavra para a Marciele. Boa noite. Dando continuidade aí o que a minha colega estava falando, cabe também ressaltar a importante participação da Ana Nery no cenário de enfermagem brasileira. Ela, em 1919, ela foi reconhecida pela Liga das Sociedades da Cruz Vermelha nas Américas, como a pioneira da enfermagem no Brasil e percursora da Cruz Vermelha, né, nas Américas. O Getúlio Vargas, em 1938, assinou o decreto que determinou que no dia 12 de maio, além das homenagens do Dia do Enfermeiro, devem estar, nesta data, ser prestadas homenagens especiais em memória a Ana Nery também, em todos os hospitais e escolas e enfermagens do Brasil, que durante a guerra, a Ana Nery prestou serviço constante nos hospitais militares que ficaram de frente às operações. Com isso, ela recebeu grandes homenagens ao regressar ao seu regresso no Brasil. E, por fim, falar um pouco também sobre o Sistema Único de Saúde do Brasil. Algumas políticas públicas aconteceram antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.
que foi a qual inovou o sistema de saúde público naquela época. Pode ser destacado alguns deles, como a instalação no Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz, em Bambuí, Minas Gerais, que foi desenvolvido os primeiros estudos para o controle das doenças de Chagas, a criação do primeiro Conselho de Saúde, considerado por Willy Weck, acho que é esse o nome, não sei pronunciar direito, o marco inicial da saúde pública moderna foi em 1948, e a criação do Ministério da Saúde também. A regulamentação do Código Nacional de Saúde foi em 1961 e a criação da Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatística da Saúde. No Departamento de Profilaxia e Controle de Doença, ocorreu em 1970, dentre outros. Todas essas medidas e normas impulsionaram concepções e criações do que é chamado Sistema Único de Saúde no Brasil. A promulgação da Constituição Federal de 1988 foi um marco para a concepção do SUS no Brasil. Através dele ficou determinado por lei que a saúde é direito de todos e que é dever do Estado garantir isso para toda a população. Sendo assim, independente de questões raciais, econômicas e religiosas, todos têm a garantia do direito da saúde. Existem dois outros princípios fundamentais que regem o SUS, como a universalidade e a integralidade. A Constituição Federal trouxe também diretrizes fundamentais, como a participação social e a descentralização e a hierarquização, regionalização. É importante saber também que não somente a Constituição Federal que regulamenta o SUS, tem-se duas outras leis, que seria a Lei 8.080, que fala sobre as condições para a promoção e proteção e a recuperação da saúde. E a outra fala sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e também dos recursos financeiros intergovernamentais na área da saúde. Eu passo agora para Tainara. Boa noite. Então, para concluir, esse trabalho mostra a evolução da enfermagem. Em toda a história da enfermagem, que surgisse chamamos de enfermagem contemporânea. Pode observar de todos os grandes contribuidores e legisladores da saúde, que a enfermagem deve ser baseada no cuidado humanizado e fundamentada em atitudes prerrogativas. É preciso levar em consideração que não é só a doença e o tratamento, mas também a qualidade de vida e de atendimento ao paciente. É de suma importância que os profissionais de enfermagem conheçam as leis que regem essa profissão, pois é através do conhecimento delas que se pode ajudar na promoção da vida com qualidade. Os profissionais da enfermagem, principalmente os que atuam na saúde da família, podem representar as autoridades quando se deparam com problemas ambientais que influenciam negativamente a vida humana da comunidade. Aqueles problemas que todos nós conhecemos bem, né? Como a falta de saneamento básico, a poluição das águas, solo, do ar e da falta da coleta de lixo, e até mesmo da violência. Ao se conhecer os princípios que regem o SUS, o enfermeiro pode denunciar, por exemplo, se ele presenciar uma negativa ao atendimento a um paciente por questões raciais, religiosas ou econômicas. Além, é claro, de conhecer seus próprios direitos, de não deixar que os mesmos sejam suprimidos. Até porque um enfermeiro que exerce a profissão com excelência é aquele que busca conhecer a história e as diretrizes funcionais e éticas de sua profissão,
e assim Assista consegue lá, cuidar professor. com a máxima qualidade, eficiência, autonomia e humanidade dos seus pacientes, além de ser capaz de resguardar seus próprios direitos. Obrigado pela atenção. Muito bem. Todos conseguiram ler aqui o último slide. Demorei um pouquinho para poder colocar. Mas é isso. Parabéns ao grupo. Muito bem. E então, Ai, professor, estava muito nervosa. vamos às perguntas Estava muito agora. nervosa. Não precisa ficar nervosa. Perguntas. Turma, alguma pergunta para o grupo, aspectos históricos? Imagino que vocês estejam recheados de dúvidas, afinal de contas, vocês têm a disciplina de história, né, da enfermagem, tem tudo a ver aí com o que vocês estão estudando. Lembrando que o nosso objetivo é sempre relacionar aqui com a importância disso para a nossa atividade, né, profissional. Então, alguém? Como você falou, professor, boa noite, Angélica. Eu sou noite. integrante do grupo. Foi um trabalho até não muito difícil de fazer, porque a gente já vem falando muito sobre Florence, a Ana Nery, né? E tudo que vem, assim, a gente já vem falando nas outras matérias sobre enfermagem. Então, eu acho que foi um trabalho bom da gente fazer, porque a gente já tem o conhecimento, está tendo o conhecimento, né? Acho que a turma toda, sobre esses aspectos. Eu, por exemplo, não tive dúvidas quando li, quando pesquisei, quando a gente pesquisou, né? Muito bem. E a partir daí, então, eu queria... A nossa proposta, eu sempre reforço isso, para que não fique alguma coisa parecendo que a gente está aqui dando voltas, e nem que a gente está falando de alguma coisa que é abstrata, que na verdade não é. É muito do que vocês vão enfrentar no dia a dia e que muitos colegas enfermeiros enfrentam. Que é justamente fazer essa correlação com a atividade profissional de fato. Então, transportar tudo isso que a gente vê da teoria para a prática. Quando nós começamos a falar da disciplina, quando a gente começou o período que falou das diferentes visões, dos diferentes conceitos, de como vocês entendiam, era uma visão muito particular, trazida por fatores externos ou influências externas que não necessariamente eram científicas. Hoje, você já tem muito mais referências científicas sobre isso. E entender sobre história é fundamental para a gente entender a enfermagem do futuro. Porque o nosso marco, assim como vocês falaram, é a transformação que Florence traz, que é essa enfermagem moderna. Ok, essa enfermagem científica. Eu pergunto a vocês, principalmente ao grupo agora, tá? Vocês entendem que atualmente a gente exerce 100% dessa enfermagem moderna que Florence transformou? Professor, pode perguntar novamente, por favor? Eu não consegui ouvir direito. Tá. Eu gostaria que vocês respondessem o que vocês entendem, se a enfermagem moderna que Florence criou, assim, vamos dizer, né, é a enfermagem que é praticada hoje? 100%? Não, acho que não. Justifique sua resposta. Eu acho que não, professor, porque ainda há um déficit muito grande na saúde, apesar da gente correr atrás. Infelizmente, a alimentação ainda não é correta, não tem leitos para todos, às vezes não tem medicação para todos.
Então, a gente não tem 100%, não. A luta é grande, mas 100%, infelizmente, não tem. Ainda temos pacientes no corredor, pacientes no chão, ainda tem unidades que faltam medicamentos. 100%, eu acredito que não. Certo. Mesmo porque, professor, os profissionais estão sobrecarregados, trabalham em vários plantões, e às vezes você não tem como dar o cuidado que cada indivíduo tem que receber. A sobrecarregar, às vezes você está numa enfermaria sozinho, tem que cuidar de vários pacientes. Então, ainda falta muita coisa, até falando do SUS, ainda falta muito investimento, muito olhar da política dos governantes a respeito desse sistema para ajudar os pacientes e os profissionais, né, que ficam sobrecarregados, e também a experiência. Eu vejo, trabalhando com algumas enfermeiras, que eu acho que depois que elas terminaram a faculdade, elas se acomodaram ali naquele posto, naquela situação, e eu agora fazendo a faculdade, eu digo que eu não quero ser igual a elas, porque eu vejo muitas dificuldades, eu vejo muito, assim, deficiência no atendimento, no tratamento, sabe? E eu acho que está muito, muito, muito longe de ser 100%. Perfeito. Diane, você levantou um ponto interessante. De fato, o contexto externo, ele não ajuda, né? A gente tem diversos problemas aí de saúde pública, de questão de financiamento, de gestão mesmo. Mas olhando para o profissional de enfermagem, será que todos nós exercemos a enfermagem científica como deve ser exercida? Será que aquilo que Florence pensou como ciência, arte, né? O desenvolvimento de um raciocínio crítico através de um entendimento científico de uma determinada ação, será que isso é praticado por todos os profissionais de enfermagem? Não, acho que não. Eu conheço poucos profissionais que eu vejo fazendo o possível para fazer uma enfermagem descrita pela Florence. Tem profissionais excelentes que trabalham, mas a grande maioria eu não vejo isso. Vitória, quer falar? Professor, eu não queria interromper. É só para avisar que minha internet está caindo toda hora, eu não estou conseguindo ficar conectada. Bom. Se caso o senhor fizer a chamada e eu não responder, é porque ela caiu novamente. Professor, Daiane do grupo também. Eu acho que os profissionais acabam não sendo 100% devido a muito trabalho que deixam sobre a carga dele. Porque muitos enfermeiros hoje em dia, que é uma coisa que eu não pretendo ser, muito enfermeiro mesa, né, que a gente chama, fica muito na parte burocrática e deixa a parte prática para o técnico. Então, às vezes, um técnico tem 10 pacientes e, por mais que ele se esforce em querer ser o melhor possível, para ele se torna difícil, até porque não é somente um trabalho que um técnico tem. Às vezes, um técnico sai dali de 24 horas, vai para outro mais 12, sempre está muito cansado. Por mais que ele se esforce a querer sempre ser o melhor, a querer dar o melhor, ele sempre não consegue ser 100%. Ele não consegue dar o 100% para o paciente, para o acompanhante, devido a esse problema. Perfeito. A gente tem diversos elementos, então, que eles interferem mesmo na assistência. Óbvio, isso aí a gente não tem dúvida, principalmente quando a gente está falando de um contexto público, onde eu tenho muito menos recursos, né? Onde eu tenho um ambiente privado, particular, que eu tenho outras influências.
E aí, o que faz refletir a gente, o que, na verdade, esses aspectos históricos têm que trazer como reflexão, justamente, na verdade, esse aspecto científico introduzido por Florence. Se isso está acontecendo ou não está acontecendo. E como vocês do grupo podem perceber, tá? Aí é uma pergunta, gente. Como vocês perceberam esses aspectos históricos influenciando na enfermagem que nós temos hoje? Tá? O que vocês perceberam de mais assim, impactante que tem reflexo na nossa assistência? Como assim, professor? Repete de novo a pergunta. Dos aspectos históricos, qual a importância que vocês veem nele na enfermagem atual? Por que é importante a história, esses aspectos históricos na enfermagem atual? Um cuidado, professor, aos pacientes? Como que a história ajuda a gente? Os estudos científicos para melhorar a profissão, dá uma... Fugiu a palavra, dá assim mais uma responsabilidade. Não fugiu a palavra, mas o estudo científico, fazer os estudos para estar melhorando, a profissão ser reconhecida. A pergunta vai muito no sentido de que por que é importante a gente estudar a história da enfermagem? Para adquirir mais conhecimentos e para tentar fazer o melhor possível de acordo com o que elas foram no início. Seria isso? Tá, vamos lá, vamos tentar refletir um pouco mais profundo. Tá? O nosso objetivo aqui é fazer aquele raciocínio reflexivo sobre isso. Pensa em qualquer história. A história da enfermagem... Então, a história da enfermagem é isso mesmo. Toda história é assim mesmo. Você precisa fazer uma investigação minuciosa para ver os erros, os acertos, para que você possa melhorar em alguns aspectos, para aquilo que deu certo você possa continuar, dar uma continuidade, e aquilo que deu errado você possa investigar profundamente para saber como proceder de acordo com a história. A história da enfermagem é mais... Não é só investigativa, mas é aquilo que você possa mudar na prática. E a gente estuda a história da enfermagem justamente para isso, para que a gente possa melhorar no campo da enfermagem. De forma biológica, científica, investigativa, que eu acho que é o mais importante nessa história, para que a gente possa atender não só o paciente, mas também contribuir para a humanidade numa melhoria ampla e vasta. Eu acho que é mais ou menos isso, superficialmente falando. Beleza, muito bem colocado. Então, como o Zé colocou, a história nos ajuda a entender, tá, qual foi a nossa trajetória, e aí nós conseguimos, olhando a história, aprender com os erros e com os acertos, para que nós possamos seguir um caminho evolutivo. Especificamente na história da enfermagem, a grande transformação, que é a base de todas as nossas aulas de história, conversas e desenvolvimento a partir daí, é justamente a palavra mágica trazida por Florence, que é a questão da cientificidade. Então, tornar científico algo que não era científico. E a partir daí, muita coisa mudou. Por quê? Porque a enfermagem passa a ser uma profissão que ela pensa, ela reflete, ela estuda, ela investiga sobre os fenômenos do cuidado. E isso dá empoderamento sobre uma determinada área do saber. Ora, se a ciência é o que empodera o enfermeiro para que ele possa exercer a sua profissão,
como deve ser exercida, o enfermeiro, quando não coloca essa cientificidade em prática, ele está abrindo mão disso tudo. Então, mais uma vez, quando a gente fala da questão da enfermagem por amor, da questão da enfermagem é o que eu acho, o que eu penso, eu faço desse jeito, faço há 50 anos desse jeito que eu tenho de profissão, isso não reflete a enfermagem como ela é. Não reflete a enfermagem científica. A proposta de estudar aspectos científicos, aspectos teóricos e aspectos históricos é poder entrelaçar isso tudo, gente, e entender o que vocês vão praticar amanhã nos hospitais, nas UPAs, nas clínicas da família, ou nos escritórios de tecnologia ou na educação, entender que o enfermeiro é um profissional que investiga, que ele se preocupa em entender todas as nuances dos caminhos ali que vocês vão escolher. Então, quando a gente fala de cuidado, a gente está tratando especificamente de todas essas modificações que vieram sendo incorporadas para que a gente oferecesse um cuidado de qualidade. Óbvio, assim como vocês falaram, esse cuidado que a gente está propondo, né, que seja um cuidado que venha evoluindo com a história, ele sofre influência de diversos fatores, como a saúde pública, os hospitais, a gestão. Isso tudo vai influenciar no que somos hoje, né? Mas, ainda assim, isso não é pretexto para abrir mão da cientificidade da enfermagem, de abrir mão desse raciocínio reflexivo, crítico que vocês têm que ter sobre tudo. Sobretudo, os trabalhos foram muito bons quando vocês colocaram ali as pesquisas, no geral vocês fizeram esse movimento. Mas como transpor isso para a prática? Porque estudo sem pesquisas, sem prática, é verbalismo, fica no campo teórico. Tá? Não adianta muita coisa, eu tenho que trazer isso para a realidade. É um exercício que começa assim que vocês entram na faculdade. Então, é pensar como isso irá me ajudar na prática. E irá ajudar justamente fazendo com que vocês não se tornem um profissional que vai ignorar tudo, porque entendem que do jeito que vocês fazem é melhor, ou porque eu tenho X anos de profissão. O mundo ele é muito maior. O mundo científico da enfermagem ele é muito maior do que nós estamos ali envolvidos. Tá? Nossa prática tem importância, ela tem ali a relevância naquele cenário, mas nós precisamos nos conectar. Isso é importante. Alguém do grupo gostaria de pontuar mais alguma coisa nesse sentido? Ou alguém da turma gostaria de pontuar alguma coisa nesse sentido? Não, professor, é mais isso mesmo. Por que que a gente aprende tanta coisa na faculdade, tanta parte teórica, e quando se forma na prática, não pratica o que aprendeu na faculdade, entendeu? Muitos são técnicos, que nem eu sou, e quando se forma, muda completamente. Tudo que o enfermeiro fazia com eles quando eles eram técnicos, eles fazem exatamente igual. Entendeu? Então, assim, a gente aprendeu na teoria do cuidado que o enfermeiro ele pode fazer tudo que o técnico faz, mas o técnico não pode fazer tudo que o enfermeiro faz. Só que na prática a gente não tem visto isso, entendeu? A gente não tem visto, pelo menos eu não tenho visto. Ganhou o canudo, acabou, acha que não pode trocar uma fralda, acha que não pode pegar um acesso. Então, assim, é bem complicado. Eu acho que a gente está aprendendo na faculdade, e pelo menos eu não gostaria de me contaminar, entendeu? Porque, assim, a gente aprende 5 anos estudando e quando chega na prática, não faz nada que aprendeu na faculdade, faz tudo ao contrário. Alguns, claro, tem exceções. Vai existir uma luta interna de vocês entre a acomodação do emprego, da estabilidade financeira ou da adequação financeira por conta do trabalho e o exercício profissional como deve ser realizado. Às vezes, as pessoas estão ali para poder
poder cumprir com aquele plantão e poder ir embora para casa. Mas significa muito mais exercer o cuidado como ele deve ser exercido, como ele deve ser praticado. E aí é uma decisão muito particular. E quando a gente começa a estudar isso, quando a gente começa a introduzir isso para vocês, é para que futuramente vocês consigam refletir nesse sentido, de caminhar muito mais por um cuidado científico. Você não precisa dominar todas as nuances e todos os cuidados. Aqueles que vocês estão relacionados à sua prática, sim, mas não se tornar algo que é realmente não se tornar algo realmente que é só ali cumprir um dia de profissão, um dia de trabalho. E aí, a relação de vocês e nossa, né, da enfermagem no Brasil, ela teve um caminho diferente. Vocês chegaram a estudar isso, a observar isso, quando vocês fizeram o trabalho? Não entendi. Desculpa, professor, não entendi a pergunta. Pode repetir, professor? Sobre a introdução da enfermagem no Brasil. Vocês viram isso? Viram essa parte? Por exemplo. Sim, sobre a Nanéria. Não, a introdução da enfermagem, tá? A chegada da enfermagem nightingaliana, através da escola Nanéria, tá? Sim. Eu não apresentamos trabalho sobre isso, mas a gente já teve a matéria de... Ai, meu Deus, fugiu agora na cabeça. Mas a gente já estudou sobre isso. Certo. Então, eu queria que vocês relacionassem, eu vou entrando nas últimas perguntas, justamente como o propósito aqui, que a gente entenda, tá? Esses questionamentos que vocês colocaram no início, de saúde pública, do setor, do hospital, ou diversos problemas alheios da desvalorização, eles são explicados pela história brasileira, tá? O que vocês veem nessa história brasileira que justifica esse cenário que a gente vive hoje? Como é que a enfermagem chegou aqui? Por quais momentos ela passou? Quando que ela chegou aqui? Ai, professor, eu juro para você que eu não lembro. Não sei, dessa pergunta eu não vou responder. Vamos ver se alguém da turma lembra sobre isso. Eu também não lembro, não. Tá bom de pergunta, professor. É a última. Eu não sei se eu vou conseguir responder, mas a diferença nem sei se é essa a resposta, mas eu vou falar. Tipo, o Brasil lá de fora. O Brasil tem auxiliares e técnicos de enfermagem. Lá nos outros países só tem um enfermeiro. E mesmo assim, sendo enfermeiro, eles ainda têm uma diferença. Que tem um enfermeiro que ele pode fazer isso, um tipo de procedimento, tem outros. E acho que tem negócio da nota, né? Antes de se formar. Aí é nesse sentido. A enfermagem ainda aqui no nosso país ficou, sei lá, subdividida, aí desqualificou mais a profissão, tipo... as pessoas falam, por que não fazer medicina, fazer enfermagem, se é mais humano? Então, nesse sentido aí. O enfermeiro diz que em outro país é como se fosse a prova da OAB, mais ou menos isso. Você faz uma prova antes e, dependendo da sua classificação, você vai ser vai ter um tipo de enfermeiro, mais ou menos isso. Vamos lá, gente, para a gente poder entender por que a gente reclama tanto. A história explica, né, a nossa situação atual. E aí a gente começa a entender a necessidade de, talvez, promover algumas transformações. Bom, a enfermagem de Florence, ela chega no Brasil em 1923, tá? Então, ela chega um pouco depois, né, na verdade, alguns bons anos depois,
de Florence já ter instalado isso na Inglaterra. Ela chega via missão Parsons, que é a missão para evolução, um acordo de cooperação e desenvolvimento da enfermagem no Brasil, que tem esse objetivo de trazer essa enfermagem mais científica para cá. Bom, a gente está falando de 1923, tá? Tem menos de 100 anos. E aí, quando isso acontece, a gente começa realmente a evoluir a enfermagem. Aquela enfermagem que o grupo falou, né, da caridade, das irmãs, das Santa Casas, isso começa a ganhar uma visão diferente a partir dessa introdução dessa enfermagem no Brasil. E aí, com isso, a gente começa alguns movimentos. A gente fala da ABEM, que são as associações, né, a formação das associações que são importantes. As teorias da enfermagem, que traz aquele caráter científico, a gente já falou em algumas apresentações anteriores, elas só vão aparecer lá para a década de 60 e 70. Ou seja, muitos de vocês, ou alguns de vocês poderiam estar nascendo na década de 70, ou a mãe de vocês talvez nascendo pela década de 60, 70. E vejam o quanto que isso é próximo. A enfermagem brasileira, enquanto enfermagem científica, ela é muito recente. Em 100 anos, não dá para transformar essa visão de enfermagem por amor em enfermagem ciência. É muito pouco tempo. A população, de acordo com aquele entendimento sociológico que a gente via nos aspectos sociológicos, aspectos sociais, esse tipo de transformação ele demanda de centenas de anos. Talvez alguns séculos, para que a gente consiga entender isso. Então, hoje, se a gente é visto como uma profissão de caridade, que tem que ajudar, que tem que fazer isso, é muito em função do que foi a história, do que foi escrito na história. E se a gente está lutando para a enfermagem científica, a gente começou a fazer isso em 1923, a gente não tem nem 100 anos fazendo isso. E quando a gente quer se comparar com outras profissões, como, por exemplo, a própria medicina, que vem desde Hipócrates, que tem 500 anos antes de Cristo, a gente está falando de mais de 2.000 anos de diferença. Então, a história ajuda a gente a entender esse sofrimento. Óbvio que a gente tem muito avanço a ter, porque a enfermagem é uma profissão nova. E aí, de acordo com a história em cada lugar, ele tem um reconhecimento diferente. Alguns lugares, por exemplo, da Europa, a enfermagem não é nenhuma profissão de ensino superior, como, por exemplo, na própria Alemanha. Eu tenho condições de trabalho melhores, mas a enfermagem não é uma enfermagem que tem essa autonomia que a enfermagem brasileira tem. Nos Estados Unidos, por outro lado, é o enfermeiro que ele tem mais autonomia. O enfermeiro nos Estados Unidos ele é reconhecido e ele é valorizado pela sua capacidade de avaliação do doente, do cuidado do doente. É algo que ainda estamos buscando com todas as nossas dificuldades. Então, olhar para a história da implantação da enfermagem moderna no Brasil é importante para a gente fazer essa comparação, porque reclamar por reclamar não vai trazer muito resultado. A gente fala de valorização, fala dessa visão piegas, muitas vezes, da questão dessa visão romântica, mas a gente, entendendo a história, a gente consegue entender o porquê que a gente está nessa situação. E com o tempo, certamente, com alguns anos, alguns bons anos, talvez nem eu nem vocês vejam essa transformação para o modelo que é atualmente praticado nos Estados Unidos, que também tem suas dificuldades. Mas é algo que tem que caminhar aos poucos e vai ser transformado de acordo com aquilo que vocês apresentarem no dia a dia de vocês, influenciando as pessoas ao redor de vocês. E para isso eu preciso entender a enfermagem como ciência de fato. Bom, espero que de alguma forma tenha trazido um pouco mais para a realidade esses aspectos históricos da enfermagem, como nós conversamos. Tá? E aí, vou abrir. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Então, professor, eu realmente tenho medo de quando a função de técnico foi erradicada no Brasil. Eu não sei o que vai ser, porque
como já auxiliar quase não tem, né? E vai chegar uma hora, daqui a algum tempo, que não vai ter mais técnico, vai ser só enfermeiro. Como que vai ser? Porque tem criado uma cultura de que o técnico é que arruma o leito, o técnico é que toca a fralda, o técnico é que faz, e quando não tiver mais o técnico, como que vai? Esse é o meu medo, isso é que eu não sei, porque será que o cuidado vai ser comprometido? Bom, essa é uma questão que talvez a gente não veja essa mudança, se é que ela vai existir. Eu, particularmente, eu não acredito nessa mudança, tá? Apesar de alguns países não terem o técnico de enfermagem, ele é fundamental para o nosso país por questão demográfica. O Brasil ele é muito grande. Se nós transformássemos todos os profissionais técnicos em enfermeiros, como é que isso seria feito? É um movimento muito difícil de fazer. Como já citaram, seria uma adequação a um tecnólogo, faria um ensino de 3 a 4 anos, mas é muito improvável que isso aconteça. Justamente porque a gente precisa dar capilaridade, a gente precisa de volume de profissionais para poder atender. E quando você reduz profissão, quando você retira o técnico, você tira muito campo de trabalho de muita gente. Você vai reduzir o número de profissionais de enfermagem na assistência. E aí a própria relação de paciente para profissionais de enfermagem, ela tem que mudar obrigatoriamente. Porque hoje ela é uma relação de, por exemplo, 1 enfermeiro para 10, certamente, mas ela é 1 para 10, numa terapia intensiva, por exemplo, ou 1 para 30 numa enfermaria, porque eu tenho técnicos. Se eu não tiver técnico, eu teria que ter um número de profissionais de enfermeiros muito maior. Professor, eu até entendo o que o senhor está falando, porque o Brasil é grande realmente, mas a longo prazo eu acho que o nível superior eu acho que vai ser exigido, até mesmo para quem faz técnico. Não sei como é que seria isso, porque os professores antigamente não exigia nível superior, por exemplo, para primário, né? Eu conheço uma instituição chamada Sete Senat que também não exigia, era só ensino médio. Hoje em dia, precisa de ensino superior para exercer a função de professor lá. Então, as coisas estão afunilando. Eu não sei se na medicina ou na enfermagem, melhor dizendo, esse caso vai ocorrer, essa transição vai ocorrer. Não sei se a longo, curto ou médio prazo, mas essa possibilidade parece que está me sendo uma coisa muito real, isso aí, a questão do nível superior. É o que eu penso. É uma coisa que ela aparece de vez em quando em algumas situações, algumas conversas, mas de fato, porque não é só um fator educacional, não é só um fator científico ou propriamente a saúde. Tem diversos elementos aí, tem a questão política, tem a questão da influência ali, dos conselhos, tem muita coisa envolvida. Então, é um movimento muito lento, é um movimento muito que mexe com muita gente. Então, de fato, é uma coisa que a gente não tem uma definição. Eu, particularmente, realmente, eu não acredito que se acontecer, nós chegaremos a ver esse movimento acontecendo. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a gente vai se consolidando para o estabelecimento do técnico, ainda mais com a questão do piso salarial, que é uma coisa que está em tramitação nos órgãos, na Câmara, né, no Senado. Então, eu acho que cada vez mais as profissões de técnicos, ela vem ocupando ela vem ocupando um espaço importante, não só na área da saúde, tá? Mas os técnicos de petróleo, na área de tecnologia, eles cada vez mais são demandados, porque é uma mão de obra que, teoricamente, ela é mais barata, tá? E ela atende a demandas específicas. Mas, de fato, a especulação é só o futuro, de fato, nos dirá sobre isso. Não tem como a gente ter uma certeza sobre isso.
Verdade. Bom, é isso, minha gente. Há mais alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Não? Bom, então, seguindo, damos por encerrado, tá, o nosso último encontro, nossa última apresentação. Voltaremos depois do dia 4 de janeiro, tá? Para as nossas atividades. E aí, voltaremos, deixa eu só checar aqui se a gente vai voltar com a apresentação. Temos mais apresentações. Acho que todos os grupos já apresentaram, não foi, gente? Esse, eu acho que isso aqui são 6 grupos. A turma B são 6 grupos, a turma A acho que foram 7 grupos. Enfim, voltaremos após o dia 4, tá? Vou começar a fazer a chamada, pessoal. Atentem-se, por favor. Antes de começar a chamada, eu não poderia deixar de dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês esse ano, de conhecê-los e de ministrar essa aula hoje, minha gente. Foi um prazer inenarrável. Olha aí que vocês estão falando bem, professor. Sempre quando ele falando isso, é um prazer na raiva. Eu tive o prazer de conhecer o inenarrável. É um prazer inenarrável, minha gente. Vai virar meme daqui a pouco. Bom, minha gente, então, chamada, ok? Amanda. Não está aí? Não está aí. Não, professor. Aconteceu alguma coisa com um parente dela. Entendi. Ela perdeu um parente hoje, né, Amanda? Ok. Deixa eu ficar aqui. Tá. Andressa. Presente, professor. Angélica. Presente, professor. Daiane. Presente, professor. Daiane. Daiane, presente, professor. Dominique. Eliane. Eliane está sem áudio, está no chat a presença dela. Fernando. Presente. Presente, professor. Graciene. Presente, professor. Ingrid. Presente, professor. A Miriam pediu para avisar que ela teve um problema na internet também. Tá. Jaqueline. Obrigada. Bom fim de ano. Para você também. Jaqueline. José Luiz. Acho que eu vi o José Luiz por aí hoje. Kellen. Desculpa, Kellen não. José Luiz, Josilaine. Josilaine. Kellen. Presente. Lucinete. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Marcela. Presente. Marciele. Presente, professor. Marcos Paulo. Marcos Paulo. Marcos Paulo não retornou. Alguém sabe do Marcos Paulo, gente? Se ele está bem?
Ele ainda está se recuperando em casa. Professor, ele está se recuperando em casa, porque ele falou que teve muito problema com a respiração, e aí ele está fazendo fisioterapia, essas coisas. É, que você está fazendo fisioterapia respiratória ainda. Perfeito. Mariana? Presente. Agora vai Mariane Sadner. Presente. Acertei? Maiara. Ah, meu Deus. Vai ficar para o ano que vem. Maiara. Presente. Michele. Presente, professor. Eu enviei lá, depois você sinaliza para mim que recebeu. Tá, ok. Já vi aqui, recebido. Vou responder o e-mail, tá? Michele Azevedo. Michele Azevedo presente, professor. Boa noite. Boa noite. Miriam Borba. Miriam estava com dificuldade de internet, não é isso? Mirlia trancou. Monique Gomes. Presente, professor. Boa noite. Boa noite, Najara. Najara. Natália de Mendonça. Natália. Não. Osiel está presente. Presente, professor. Boa noite aí. Boa noite. Paola. Paola não. Patrícia dos Santos. Patrícia. Patrícia não? Não. Bom, Patrícia falta. Paula. Presente, professor. Boas festas. Ah, você também. Priscila. Priscila de Oliveira. Priscila falta. Gente, a Priscila trancou, alguém tem conhecimento? Já tem muito tempo que ela não vem. Na verdade, ela nunca compareceu. Rafael Garcia. Eu, professor, presente. Ruane. Ruane. Não. Romualdo. Ruane ou Juan? Ruane. Não. Presente, professor Romualdo. Boa noite, boas festas. Boa noite, Romualdo. Boas festas. Rosimar. Presente. Presente, professor. Sabrina. Presente, professor. Boas festas. Também. Samara. Presente, professor. Boa noite, boas festas. Boa noite. Sandra Silva. Sandra trancou, professor. Ah, verdade. Vocês sinalizaram na aula passada. Sara Duarte. Professor, a Sara estava presente até ainda agora. A internet dela acabou de cair. Ah, tá. Verdade. Shirley da Silva. Pessoa. Presente, professor. Boa noite, um bom Natal, tudo de bom. Muito obrigado. Jingle Bells. Para você também. Shirley Silva de Oliveira. Shirley Silva de Oliveira. Gente, a Shirley estava aí, não estava? Não? Tá bom. Tava sim, professor. Ela tava. Deve ter caído a internet dela. Silvana. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Tamara. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Tainã. Presente. Boa noite. Boa noite. Tainara. Presente. Boa noite. Tatiana Freitas.
Boa noite, professor. Presente. Feliz Natal, ótimo ano novo para você, para toda a sua família. Tudo de bom, de melhor. Amém. Bem? Obrigado. Um beijo enorme no seu coração. Com Deus. Obrigado. Tainá, da Conceição. Então, professora, a Tainá é do nosso grupo. Ela passou o dia inteiro sem luz, ela está sem luz, e de tarde o telefone dela descarregou. E a Najara também, que é do nosso grupo que apresentou agora, ela está de plantão no Tchê. Ela até entrou, conseguiu ver a apresentação, mas teve que sair porque realmente o hospital está muito cheio, ela não conseguiu ficar até o final. Entendi. Entendeu? Entendi, obrigado pela explicação. Thalita Teixeira, nunca veio, né? Não, Thalita veio, sim. Veio? Que não. Tayane. Presente, professor. Boa noite. Boa Bom noite. fim de ano aí. Para todos nós. Tuane Silva Torres. Olha que eu vou torre. Vanusa. Presente, boa noite. Tuane já tem presença. Vanusa, né? Vitória. Presente, professor. Viviane Batista. Presente, professor. Viviane Andrade também está presente. Né? Presente, professor. Boas festas. Viviane Obrigado. Andrade. E Yuri. Meus queridos, é isso. Todos chamados. Não chamei alguém?